Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. E Gabigol está suspenso de novo de suas atividades. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta a notícia que interfere no Flamengo e também no Palmeiras. Bora trazer uma informação importante para o torcedor do São Paulo que pede o retorno de James Rodrigues e a informação não é boa. Quero falar também sobre Lúcio Rodrigues, que será jogador do Bahia. O acordo aconteceu nas últimas horas e o Bahia só espera pela presença do atleta para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Baita golaço da diretoria do Bahia. Quero completar falando sobre o Corinthians. Enorme prejuízo com a passagem de Fausto Vera. Você vai ficar decepcionado com os números. Falo também sobre Caio Jorge, que tem causado boa impressão nos dirigentes do Cruzeiro. Para completar, Bento vendido pro futebol saudita, Cleiton negociado pelo Vasco, o Chelsea de olho em um jogador do Grêmio, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Estamos nos aproximando perigosamente de 1.400.000 pessoas inscritas por aqui. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Vou mostrar para vocês as duas apostas que eu tô fazendo para a noite dessa terça-feira. Primeira delas, vitória do Atlético Mineiro contra o Juventude, mesmo na condição de visitante, mas é bom lembrar que o jogo não será em Caxias do Sul, e sim em Brasília, com presença maciça de torcedores do Galo. Já às 9 horas da noite tem Corinthians e Criciúma. A minha sugestão para essa partida, de ambas as equipes marcam, tô apostando R$100 nos dois jogos, para ter um retorno garantido de mais ou menos R$190. E você curtiu? Então vem clicar nesse link que está no comentário fixo, faz o seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é que a CBF adiou o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele ocorreria nessa terça-feira e passou para quinta-feira às 14 horas. Quero contar também que a Aleph Manga terá condição para voltar a jogar a partir do dia 25 de julho. O STJD concordou com uma decisão da CBF e agora vai caber a nós aguardarmos onde é que o Aleph Manga joga. Você sabe que no Curitiba ele não fica. Quero contar também que o cunhado do zagueiro Luan, ex-Palmeiras, foi alvo de um assalto. Ele levou o Luan e seus familiares do Rio de Janeiro no aeroporto para que eles pudessem viajar para o México. O Luan foi negociado com o Toluca e na volta, dirigindo o carro do Luan, uma BMW X6 blindada, ele foi alvo de um assalto, houve um tiro e esse tiro inclusive entrou na blindagem, perfurando um dos bancos do passageiro. Felizmente não houve nenhuma lesão para o cunhado do Luan. Depois de contratar Estevão do Palmeiras, o Chelsea está de olho em outra promessa do futebol brasileiro. Você já ouviu falar sobre Gabriel Mack? Meio atacante de só 16 anos de idade, pertence ao Grêmio. Nas últimas horas, representantes do clube inglês e o pai do Neymar, que é empresário do jogador, estiveram no CT da base tricolor para assistir a uma partida do atleta. Jogador que completou 16 anos em abril e já está integrado ao time sub-20 do tricolor. Havia chegado pro sub-13 e vem aos pouquinhos ganhando espaço. Importante lembrar que o Gabriel Mack ainda não assinou o primeiro contrato profissional com o Grêmio, o que é um enorme problema, especialmente diante do interesse de clubes estrangeiros. Há a promessa do pai do Neymar de que esse contrato será assinado em breve, e a partir daí deve haver uma negociação para que o atleta possa se mudar para o Chelsea a partir do momento em que completar 18 anos de idade, mais ou menos como aconteceu com o Estevão. Só para completar em relação a esse jogador, 2 partidas no time sub-20, enorme joia, muito talento e potencial. E pela primeira vez o pai do Neymar conseguindo emplacar a representação de um jogador que parece ser extremamente promissor, depois, obviamente, do filho dele. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Notícia boa, ou mais ou menos boa. O Vasco fez péssimo investimento quando decidiu comprar o Cleiton, um atacante que atuava no futebol português. 19 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos e outros 30 milhões de reais entre salários, luvas e comissão. Pois bem,
o Cleiton não vai ficar no Vasco. Ele acaba de ser emprestado para o Rio Ave de Portugal. A ideia do Vasco era vendê-lo em definitivo para tentar recuperar parte desse valor investido. Agora a torcida é para que ele volte a jogar bem no futebol português e dessa maneira seja alvo de uma oferta em definitivo. Desde que foi contratado pelo Cruz Maltino, 8 partidas, só 2 na condição de titular, não deixará saudades. O Pedrinho já havia estabelecido como meta, assim que assumiu a presidência do clube, ou assumiu o comando do clube, depois que a Liminar tirou a 777 do comando, que uma das missões era baixar folha de salário, e isso aconteceria com atletas que não vinham sendo bastante aproveitados. Só para arrematar em relação ao Vasco, o clube informou que o Payet já voltou a treinar com o grupo, está em fase avançada da transição. Nem era novidade que ele voltou a treinar, inclusive circulou uma imagem bem legal de uma tabelinha que ele e Felipe Coutinho fizeram. A expectativa é de que esses dois juntos possam arrebentar. Você acha que isso é possível? Use o espaço para comentário e já avalie o que você pensa de Payet e Coutinho atuando juntos com a camisa do Vasco. Quero falar agora sobre Bento, goleiro da seleção brasileira e do Atlético Paranaense, ou melhor, não é mais goleiro do Furacão. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético, e ele admitiu que o acordo com o Al Nassr está fechado. Não temos ideia de valores, mas se trata de uma das maiores negociações envolvendo um goleiro que atua no futebol brasileiro. Não fosse assim, e o Bento não teria sido negociado, até porque o sonho dele era atuar na Europa. Recebeu recentemente proposta da Inter de Milão, entre outros clubes. O Petralha me respondeu da seguinte maneira quando eu perguntei sobre as cifras, abre aspas. Não divulgamos detalhes das nossas operações, mas garanto que foi menos do que os valores que têm sido especulados pela imprensa, fecha aspas. Antes de assinar com o Al Nassr, o Bento vai passar por exames médicos, mas para tomar essa decisão de jogar lá na Arábia Saudita, ele chegou a conversar com o técnico Dorival Júnior, que comanda a seleção brasileira, meio que numa espécie de consulta. Ô Dorival, estou na dúvida, quero continuar sendo convocado. Se eu for para a Arábia Saudita, isso vai viabilizar minhas convocações? A resposta pareceu negativa, ou seja, o Dorival promete continuar tendo o Bento no radar. Diante disso, ele aceitou jogar no time de Cristiano Ronaldo, Talisca e Companhia Limitada. Bora falar agora sobre Caio Jorge, que tem deixado excelente impressão nos dirigentes da Raposa. Ele ainda não estreou pelo Cruzeiro, foi relacionado para a última partida, mas não saiu do banco. Olha o que eu ouvi de um dirigente importante do Cruzeiro, abre aspas. A finalização do Caio Jorge é absolutamente impressionante. Ele ainda está atrás dos outros na parte física, mas vai nos ajudar demais assim que estiver à disposição, fecha aspas. Atleta de 22 anos de idade, comprado da Juventus, 4 milhões e meio de euros fixos, outros 2 milhões e 700 mil euros em bônus, que vão estar atrelados à produtividade e também a convocações para a seleção. Importante lembrar que o Caio não joga desde 10 de maio, foram 22 partidas, 3 gols e uma assistência com a camisa do Frosinone, para onde esteve emprestado na última temporada. E você, o que pensa sobre o Caio Jorge? Vai dar certo no Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um enorme prejuízo do Corinthians. Fausto Vera foi péssimo negócio, esportivamente falando e também do ponto de vista financeiro. Atleta comprado do Argentino Júnior por 8 milhões de dólares, ou mais ou menos na época por 40 milhões de reais. Corinthians pagou metade dessa grana, chegou a ter problemas na FIFA, até porque o Argentino Júnior denunciou o atraso e o Corinthians correu o risco de um transfer ban. Agora acaba de negociá-lo em definitivo com o Atlético Mineiro. Operação de 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. É importante lembrar que não é toda essa grana que vai para o Corinthians. O Atlético está adquirindo 70% dos direitos econômicos do Corinthians e outros 10% do Argentino Júnior. Se a gente tirar uma média de que 10% desses 27 milhões fiquem para o Argentino Júnior, dá para imaginar, só para fazer uma conta básica, que o Corinthians vai lucrar 24 milhões de reais. Lembrando que gastou 40 milhões e o prejuízo é de 16 milhões de reais. Importante destacar que o Corinthians, na nota oficial sobre a saída do Fausto Vera, não faz qualquer menção a valores nem percentuais, quebrando uma promessa que havia sido feita pelo presidente Augusto Melo. Ele assegurou que trataria todas as negociações de compra e venda com enorme transparência. Isso funcionou na primeira janela, mas deixou de existir a partir do momento em que a gente constatou que ele gastou 130 milhões de reais com reforços entre janeiro e março e os reforços até agora naufragaram. Só para completar,
Importante contar que o Corinthians apresentou ou anunciou, para ser mais preciso, o André Ramalho, zagueiro de 32 anos de idade que estava no PSV, contrato até 2026. Já contei para vocês que entre salários, direitos de imagem e luvas, ele vai receber na casa dos R$750 mil mensais. Hora de falar sobre Lúcio Rodrigues, que é novo jogador do Bahia. O acordo entre o Bahia, o Grupo City e o Liverpool foi amarrado na manhã, final da manhã, início da tarde dessa terça-feira. Lúcio tem 21 anos de idade e é conhecido lá no Uruguai como o novo Luizito Soares. Foi alvo do Palmeiras, do Girona, entre outros clubes. Ninguém sabe ao certo o motivo que fez o Girona desistir das tratativas. A operação giraria na casa dos 15 milhões de euros. Girona, vale lembrar, também é do Grupo City. Diante desse não acerto do Lúcio com o time espanhol, o Bahia se prontificou a receber o jogador e ele vai passar por exames médicos nas próximas horas. Está embarcando do Uruguai rumo a Salvador para a realização dos exames e assinatura de contrato por 5 temporadas, o maior reforço já contratado pelo Bahia desde a associação com o Grupo City. E aí vale lembrar que o Grupo City tinha prometido que o Bahia seria o segundo clube mais importante dentro do grupo, só atrás do Manchester City e à frente, por exemplo, do Girona, que vai disputar a Liga dos Campeões, e também do New York City, lá dos Estados Unidos. 23 jogos, 8 gols na atual temporada, excelente opção para o ataque, repito, era alvo do Palmeiras que não teve grana para comprá-lo. O Palmeiras chegou a oferecer 10 milhões de dólares, a insistência nos 15 milhões de dólares por parte do Liverpool inviabilizaram o acordo. Bora falar agora sobre James Rodrigues. Tem milhares de torcedores do São Paulo espalhados pelo Brasil pedindo o retorno do James. Afinal de contas, ele foi eleito o melhor jogador da Copa América, foram 6 assistências e 1 gol, o grande responsável por levar a Colômbia para a final da Copa América. Será que foi o grande responsável mesmo? Eu discuto e divirjo um pouco em relação a isso. Acho que outros jogadores, como o Richard Rios, tiveram até um papel mais importante. Mas queria comentar que o James Rodrigues jogou um balde de água fria nesses São Paulinos que estavam animados com o retorno do atleta. Ele fez um pedido aos dirigentes do São Paulo para só se apresentar na semana que vem. São Paulo imaginava que entre quinta e sexta-feira poderia ter o retorno do James. O motivo alegado para esse adiamento do retorno é que é impressionante e mostra como ele não está nem aí com o São Paulo. James está marcando para o final de semana uma grande festa de aniversário para comemorar ao lado dos amigos e também dos familiares lá na Colômbia. James, que completou 33 anos de idade no último dia 12 de julho, não teve a oportunidade de festejar por conta da Copa América. O mais incrível vem agora, São Paulo concordou e permitiu que o James continue toda essa semana lá na Colômbia. Só é importante fazer um registro, só a título de equiparação, o Richard Rios, que é outro atleta que atua no futebol brasileiro, pertence ao Palmeiras, foi liberado pelo Verdão e terá folga até o sábado. O que você pensa sobre essa história? Ainda dá para contar com o James? Só para completar, em relação a possíveis ofertas pelo meio atacante colombiano. São Paulo assegura que ainda não foi procurado por ninguém, mas espera que propostas possam aparecer nos próximos dias. Quero falar agora sobre o São Paulo, sem saudades da Adidas. Vale a lembrança de que a mudança no fornecedor de material esportivo rendeu críticas aos dirigentes do tricolor. Isso porque o São Paulo optou, na virada do ano, por abrir mão da renovação com a Adidas para fechar com a New Balance. A Adidas tem uma relação com o torcedor de saudosismo. Alguns dos grandes momentos do clube tiveram a Adidas como fornecedora de material esportivo, mas a relação comercial não ia bem, além da questão de entrega de produtos e valores. Quero contar para vocês o que disse Eduardo Toni, o diretor de marketing do São Paulo, em uma entrevista ao Sports MKT, ou Sports Marketing, sobre essa troca entre Adidas e New Balance. Abre aspas para o dirigente, o São Paulo teve, até o momento, um crescimento de 60% de vendas nos cinco primeiros meses de 2024 em relação ao ano anterior com a Adidas. Já as receitas cresceram mais de 600% em comparação a 2020 e a 2021, assim como com o fechamento de 2023. Isso significa que o torcedor do São Paulo só quer comprar produtos da New Balance em relação à Adidas? Não. Existem alguns motivos que explicam. Temporada de 2024 do São Paulo é boa, é forte, com resultados legais, torcedor extremamente presente no Morumbi. Mas mais do que isso, a New Balance entrega os produtos, a Adidas não. A Adidas chegou a lançar 2 camisas que foram enorme sucesso de público, mas com limitações, mil edições, 1000 camisas só,
quando na verdade se você tivesse 100 mil camisas à disposição, o torcedor do São Paulo teria comprado essas 100 mil camisas. E é por causa disso que hoje o São Paulo pode se orgulhar de dizer que vende bem mais do que na comparação com o ano passado. Há mais produtos à disposição no mercado, embora ainda existam algumas reclamações, especialmente com linhas especiais para mulheres e crianças. Se você costuma comprar produtos do seu clube do coração, use o espaço para comentário e já deixe a sua opinião, beleza? E aí também tem o lado da Colômbia, porque eu vou perguntar aqui, Rames Rodrigues merecidamente foi eleito o craque da Copa América. E aí acaba aquele negócio, que bom que o campeão tem que ser o craque da competição. O Rames jogou muito a Copa América, Bruninho. Sim. Só que no São Paulo, nem banco às vezes ele pega. Sim. Ele nem é relacionado. Aí a minha pergunta é ele que não tem mais tesão pra jogar em clube, ou é treinador ou treinadores que são incompetentes para não conseguir usar um grande talento e montar um time em torno dele, como fez o treinador colombiano? Eu acho que é mais coisa dele. É mais coisa dele. Ele teve 3 treinadores no São Paulo já, né? O Dorival Júnior, o Thiago Carpini e o Zubeldia. Zubeldia nunca relacionou ele para jogo nenhum. Desde que chegou, o Zubeldia não conta com o Rames Rodrigues. Com os outros ele chegou a jogar, e o Zubeldia deve ter os motivos dele para não ter relacionado em nenhum momento, né? Que ele era um técnico que estava chegando, ele podia, não, agora comigo é tudo do zero, vamos pôr o cara aí e comigo é outra coisa. O que ele fez até aqui foram com outros profissionais, agora sou eu que estou aqui, eu quero ver o cara. E deve ter visto alguma coisa no dia a dia, né? Para não relacioná-lo em nenhum momento. Eu acho muito difícil que ele jogue bem no São Paulo, assim, não me parece que ele esteja totalmente à vontade, é diferente o dia a dia do clube, na seleção ele é um ídolo, ele é ídolo dos jogadores, claro, guardadas as proporções, ele significa, acho que para aquele grupo da Colômbia, mais ou menos o que o Messi significa para os argentinos. Claro que o Messi é um jogador muito maior que ele, mas para os colombianos, e ele é mais velho, ele está ali já há um bom tempo na seleção, para esses caras que jogaram com ele agora, ele é um ídolo, pô, tô jogando com o meu ídolo. Como tem aqui no Brasil, os meninos, o Vini, o Rodrigo, eles são fãs do Neymar também. Então esses caras são uma referência ali. Então na seleção ele tem um ambiente muito favorável, ele é ídolo do país, é o capitão. No São Paulo e nos outros clubes que ele passou já não é assim. Então eu acho difícil. Se o São Paulo estivesse perdendo os últimos jogos ali, se o São Paulo viesse, sei lá, de 3 derrotas, eu acho que iam botar ele para jogar rapidinho. Mas como não tá perdendo, não sei se vai voltar e... Claro que é sempre um risco, o cara pode voltar a arrebentar, mas eu negociaria com ele uma saída. Assim, acho que o São Paulo, o time não precisa exatamente dele, São Paulo dentro do que ele pode fazer, ele vai bem, com as características desse elenco do São Paulo, que é um elenco mais brigador, é um elenco que tem características bem diferentes até dele, e ele acho que não tá à vontade, não tá feliz. Então, assim que ele voltar, acho que eu teria uma conversa com ele, mais no sentido de rescindir, mais no sentido de negociar, de ver o que ele quer fazer. Mesmo com essa Copa América, você não continuaria com o Rames no São Paulo? Não, posso queimar a língua, ele pode voltar e jogar muito, mas eu não tenho muito essa esperança, não. Eu acho que ele já teve tempo para jogar no São Paulo e não conseguiu, não tá à vontade, enfim, não é um lugar que ele funcionou. Concorda, Zé? É o momento pra negociar, porque tem isso também, Eu acho que é o ideal. Se o cara tá jogando muito, vende agora. Toma, meu amigo, ó, você tem o craque da Copa América pra você. E aí vão pagar caro por ele. O São Paulo ainda pode ganhar dinheiro. É a melhor saída pros dois, pro Rames e pro São Paulo. Só que não tem proposta ainda. Assim, eu tava até dizendo, quarta-feira agora tá muito em cima, mas na próxima rodada ele deveria se reapresentar, a não ser que o São Paulo dê fé, pega mais 15 dias aí para descansar depois da Copa América, quando vê se aparece alguma proposta. Se não for isso, de duas coisas, uma. Hoje aparece um contrato para venda, que é a primeira opção e acho que é o mais ideal, se não, quando ele chegar, põe ele para jogar. Voltou da Copa América, põe ele para jogar. Fala, tá aí, você arrebentou lá, arrebenta aqui também. Porque trazer ele e deixar ele nos treinamentos do dia a dia não vai rolar de novo. Acho que foi o Rafa Benítez, né? Eu li alguma coisa aí que falou sobre ele o seguinte: como é que os caras estão se matando nos treinos e ele não quer nada com nada nos treinamentos. Como é que eu vou colocar ele para jogar? Né? Ele não se dedica. Então, se botar ele nos treinos, ele não se dedicou até hoje, vai se dedicar agora? Né? Parece que não falta aquela vontade, né? A vontade que ele tem com a seleção da Colômbia, essa pegada, ele não tem no clube, ou nos clubes ultimamente, no dia a dia dos clubes. Então, assim, o ideal é mesmo, aparecendo uma proposta, seja qual for,
obrigado, passe bem, obrigado pelo nome emprestado aí para algum marketing, alguma coisa, porque dentro de campo não fez nada, né? E libera. Se não, chegou, eu colocaria para jogar, ó. Se arrebentou lá, camisa aí. Arrebenta aqui também. Né? E aí, claro que você tem que criar um esquema ali, colocando outros para marcar, porque dá para ele jogar, mas não participando de marcação como um time inteiro. Porque é assim que ele joga na Colômbia, é assim que o Messi joga na Argentina, pelas características do jogador, pela idade. Ele já fez 33 anos também, o Rames, né? Não é aquele jogador que corre o campo todo, aquela coisa toda. Mas assim, ou vende, que é o ideal, ou então quando chegar, dá uma camisa. Põe em campo para ver, ué. Se vira aí, meu amigo. Se vira. Não jogou nada? Tchau. Vai pro banco, agora não reclama mais, te dei a chance. Ô, velho Vamp. Oi. Essa situação do Rames Rodrigues, que aí eu vou deixar claro também. Vai pro raio que eu parto, brincadeira. O que foi? Sacanagem. Não, tem que vender na hora, meu irmão. Ele vai botar... É vender. Mas aí... Mas tem que achar alguém que compre também, né? Você acha que ninguém vai comprar o craque da Copa América? Podia ficar lá nos Estados Unidos. Colômbia, Podia já ficar ali mesmo. mesmo. Não tem notícia de nenhuma proposta. Podia já ficar nos Estados Unidos mesmo ali, né? Ontem foi em Miami ali, tem colombiano pra caramba. Já fica por lá, porque aqui no São Paulo, que os caras, como o São Paulo gosta de jogar, com o Rato votando de um lado, Nestor, o Lucas por dentro, o Luciano pode fazer isso. Os caras não vão botar ele pra jogar, porque já tem a panela feita, os caras ganhou o título, todo mundo junto. Ele não foi pra final da Supercopa lá em Belo Horizonte, já pegou mal pra caramba em Minas, ele não indo. O Rafinha é o que tem mais contato com ele. Vai voltar aqui, vai ficar de boa, já não tem muita vontade. O momento é esse. Se achar que vai voltar e vai jogar aquela bola que joga na Colômbia, e a Copa do Mundo vai ser onde? Na terra do Tio Sam, no Canadá e no México, vamos alguma parada ali, ó. Fica por ali mesmo. Porque aqui não vai, Zé. Não vai. Aquilo que o Bruno falou, é coisa dele. Eu acho que não é coisa de técnico, né? Você poderia dizer, não, um treinador poderia armar um esquema para ele jogar, né? Mas no futebol hoje é muito difícil que isso seja feito no clube, né? Não, vamos lá. O meu negócio é o seguinte, Zé. Mas é culpa dele, eu não culparia o técnico. Eu acho que se ele jogasse o que ele joga na seleção colombiana, seria obrigação de qualquer técnico armar um time para ele jogar. Porque na seleção colombiana ele não era um peso morto, como ele é às vezes no São Paulo. Você viu o Rames brigar, você viu o Rames correr. Claro, ele não é um jogador que ele vai ser esse cara vai ajudar muito. Você sabe que ele é considerado, ele tá sendo considerado o maior jogador da história da Colômbia. Sério? Os colombianos acham. Eu tava vendo isso ontem, uma enquete lá no Colômbia. Você vai pegar aquela geração ali de... Asprilla, Rincon, Valderrama, mas você não lembra mais de nada pra trás. Não lembra o que a Colômbia tinha? Você lembra mais desses quando falaram. Você lembra do Aristizábal? Não lembra mais nada da Colômbia, era fraca a Colômbia, pô. A Colômbia antes da de 90, ela disputou uma Copa, acho que é de 62 só, e depois 90... Tava vendo a enquete, ele ganhou. Você acha ele maior que o Asprilla e o Rincon? Ele ganhou a enquete como o maior jogador da história. Mas aí não é pela fama também? Eu tô falando de bola, vocês acham ele melhor que o Asprilla e o Rincon? Vocês acham? Pode ser. Ele teve uma corrida. Eu tenho 20 segundos pra voltar pro ar. 1, 2, 3, 4, orquestra, tranquilo. 6, entendeu? 12, vai fazendo o comidinho. Vamos lá, 5, 4. Vai, Vamp, 3, 2, 1. Aí vem a merda, Raul. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Porque você pega a carreira dele, tipo assim, por exemplo, o Asprilla jogou no Parma, teve uma carreira, jogou no Newcastle, o Rincon chegou pro Real Madrid, pro Napoli. O James foi campeão da Liga dos Campeões, jogando não, mas ele fazia parte do plantel. Foi pro Bayern de Munique, jogou no Bayern de Munique, Porto, Everton. Então, a carreira dele, e na seleção, eu acho que ele marcou mais, foi artilheiro da Copa do Mundo. Aquela Copa ele jogou muito. Sim. Então, eu acho que ele tá na frente. Foi artilheiro de Copa do Mundo. 6 gols em 5 jogos. Jogou muita Copa com a Colômbia. Então, essa enquete que foi feita ontem, que eu tava olhando antes do jogo, ele ganha como o melhor jogador da história da Colômbia. E ele é mais visto, é aquela história que a gente fala no comparativo dos jogadores brasileiros, da década de 80, por exemplo. Porque se você não pegar, ninguém lembra de nada da Colômbia antes do Asprilla, Rincon, Valderrama. Não sei nada da Colômbia antes disso. Não teve, mas não teve mesmo um grande ídolo e tal. Ele disputa com essa galera aí. E talvez.
E na memória mais fresca aí do torcedor, ele é mais lembrado, é mais visto. Porque a Colômbia você pega aquela seleção da Colômbia, ela vai à Copa do Mundo, ela é eliminada na primeira fase, ela tem aquela goleada marcante na Argentina, mas assim, Copa América, não lembro também não, viu? De 2001 já tinham poucos daqueles lá, não era exatamente aquele time que ganhou em 2001, né? E outro que podia ter sido muito grande na seleção, que no melhor momento dele de Copa, ele se machucou, foi o Falcão, né? O Falcão Garcia estava vivendo um grande momento, que foi Copa de a Copa para vir para o Brasil. Aí ele machucou o joelho. Então, ele faz uma Copa do Mundo bem com a Colômbia, né? Poderia ter tirado o Brasil tranquilamente naquele jogo. Levou a Colômbia de novo ao final de Copa América, que a Colômbia ganhou um título em 2001 com a Argentina não indo. A Argentina desiste. E eu lembro bem que o Filipão, quando coloca a seleção para ir para disputar essa Copa, tinha aquele negócio, né? Guerra civil lá, combinado com o Mauro Silva para ninguém ir. Os jogadores brasileiros. O Mauro Silva não vai, todo mundo entra no avião e ele sai. Não foi mais chamado. Não foi mais chamado. E aí ela ganha do México. Aos 37 do segundo tempo, se não me engano, o gol do Córdoba. Córdoba jogou com você na Inter. Jogou comigo na Inter. Mas eu não sei se o Rames ele tem a longevidade. Eu só vou lembrar do Córdoba. Você acha que ele tem a longevidade do Asprilla e do Rincon? Ele jogou bem tanto tempo quanto jogaram Asprilla e Rincon? Eu tenho um pouco essa dúvida. Porque, claro, no auge dele pode ser. Mas eu não sei se... Jogou mais tempo em grandões da Europa. Bem, você pega um país como a Colômbia, que parece muito com o nosso aqui, com o Brasil. Você tá entre os 3 melhores da história, tá ruim pra ele? Não tá ruim pra ele, mas vocês são unanimidade que o Rames é o maior da história do futebol colombiano? Eu acho que sim. Acho que não é uma coisa tão clara mesmo. Acho que tem debate com o Rincon, com o Valderrama, com o Asprilla. Como eu falei, o Falcão acabou perdendo a Copa. O Falcão também tem uma carreira excelente de clubes, assim, um artilheiro no Porto, no Atlético de Madrid, no Mônaco, um cara no alto excelente. Uma pena que não jogaram juntos em 14, que foi a melhor campanha da história da Colômbia. Isso também é outro ponto a favor do Rames. A maior campanha da história da Colômbia em Copas do Mundo foi a de 2014. Foi a melhor dele. Ele estava numa fase extraordinária. A Copa de 14, o Rames... O gol que ele fez no Maracanã. Contra o Uruguai. Ele se destacou, ele foi realmente. Essa memória que a gente tem, né, quando veio de São Paulo, tem muito da Copa de 14. Então, porque aquela Copa que o Rincon, os caras vai, Deus tem o Rincon, eles são eliminados pelo Camarões, pô. Sim, nas oitavas. O Gemilá rouba a bola do Higuita e a Colômbia cai fora na primeira fase. Teve aquele negócio lá que mataram o zagueiro, ninguém sabe se foi. Escobar. Ela não passa de fase. Daquela geração foi golear a Argentina, meter 5 da Argentina e Buenos Aires. E meter a Argentina para repescagem. Né? A Argentina foi para repescagem e aí mandaram buscar Maradona. Maradona voltou, ele estava fora da seleção, foram para repescagem com a Austrália, buscaram e não ganha da Austrália não, o jogo é 0-0 e 1-1. Só que o gol fora de casa valia, se eu não me engano. Uma coisa que tem que deixar claro aqui foi a organização patética da final da Copa América. Porque adoro. Se isso é no Brasil, se isso é na Argentina, se isso é na Colômbia, se isso é em qualquer país da América do Sul, ia estar sendo criticado a beça. Então tem que criticar. A final, ela foi começar com 1h15 de atraso, não foi isso? Foi 1h15 de atraso na final. É uma vergonha o que aconteceu. Aí é o que eu digo. Teve problema de organização? Teve. Grave. Porque é só você fazer um perímetro em volta do estádio que os marginais que invadem o estádio, eles não vão entrar. Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês. É um despreparo? Mas a culpa é do ser humano que não tem jeito ou é da organização? Porque às vezes a organização, ela acha que o povo, né, os argentinos, os colombianos que estavam lá, vão ser tão educados quanto são os americanos, os norte-americanos, em eventos que lá acontecem. Vou pro estádio, vou entrar, pronto, entrei. Às vezes eles não esperavam esse vandalismo, mas deveriam esperar. Deveriam. A organização foi muito falha. Você não viu isso em Copa América na Venezuela, que eu fui em 2007, nem na Venezuela, que é uma tragédia. Você viu isso na Venezuela em 2007, você não viu isso no Brasil, você não viu isso na Argentina, nas Copas Américas, de atrasar jogo.
confusão sempre tem. Mas se uma confusão a ponto de atrasar jogo, foi algo assim, bem bizarro e que todo mundo criticou. Agora, o que eu pergunto, será que é porque os norte-americanos não estão acostumados com isso ou não tem desculpa? Ou no futebol não é o lado mais competente dos americanos, né? Principalmente com o futebol, com a Conmebol envolvida. É porque a gente tem que lembrar que a final foi o ápice, né, da desorganização. Foi um vexame, realmente. Já, ok, alguém vai lembrar, já tivemos isso na final da Liga dos Campeões, já tivemos isso em Eurocopa, né, com invasão, com um jogo atrasado. Vocês confusão vão se teve na Eurocopa agora, Holanda foi no Saint-Denis, né? Inglaterra só no pau. Em Paris tivemos um... É o Madrid-Liverpool, final de Champions. Exato, tivemos essa questão de atrasar jogo, de invasão de torcedor, essa coisa toda, lá também. Mas, assim, ontem foi demais. Ontem foi o ápice da desorganização. Mas precisamos lembrar que antes disso já, o El Louco Bielsa, que de louco não tem nada nessa questão, ele já falou muito sobre desorganização nessa Copa América, sobre locais de treinamentos inadequados, distância de hotel para locais de treinamento. Ele reclamou demais da organização da Copa América como um todo. E ontem também, depois do jogo, o próprio Scaloni também fez coro às reclamações do Bielsa, reclamando muito da organização dessa Copa América nos Estados Unidos. Então, para mim, culpa da Conmebol, em primeiro lugar. E eu acho que nos outros esportes, nos outros eventos, eu acho que os americanos talvez tenham lá gente mais bem preparada do que essas pessoas que estavam envolvidas na organização da Copa América. Mas você acha que é a Conmebol que organiza a segurança, tudo ali? Não, né? Ela contrata, sei lá. Fora do estádio, não. Fora do estádio é a polícia americana, é segurança americana, como aqui. Eles trabalham muito quem que comanda quando tem qualquer com segurança privada, né? Eles trabalham muito com segurança privada. Mas eu acho que do lado de fora não, Zé. Eu acho que faltou pra eles organização pra saber é marginalidade, é vandalismo, agora, isso lá não acontece. Né? Você vai em jogo de beisebol, você vai em jogo de futebol americano, você vai em jogo da Major League Soccer, todo mundo chega, entra no estádio com seu ingresso, queimou a imagem, realmente, dos argentinos, queimou a imagem dos colombianos, queimaria dos brasileiros, porque, cara, ficar invadindo, ficar criando confusão, gente pisoteada, criança pisoteada, é bizarro. Agora, tem que criticar a organização, né? Tem. Foi. Eles têm que estar preparados, pô. Como é que eles não sabem que pode ter vandalismo? Tem vandalismo no mundo inteiro. Né, Bruno Prado? E a organização, ela foi muito criticada a competição inteira, né? Teve a entrevista do Bielsa, que foi bem marcante agora. Os jogadores do Brasil reclamaram também de questão de treinamento. O campo menor em vários estádios, né? Não foi uma competição como deveria ser, não. Aí, acho que divide aí com a Conmebol, com os americanos. Na final tinha gente sem ingresso que quis entrar e tinha gente com ingresso que não conseguiu entrar. Foi uma coisa caótica e realmente não foi bom, né? Vai ter a Copa do Mundo pelo duto de ar-condicionado lá, de ventilação. Daqui a 2 anos tem Copa do Mundo lá. Imagino que será diferente, até pela experiência que teve aí. Ano que vem tem a Copa do Mundo de Clubes também nos Estados Unidos, né? Aquela Copa do Mundo de Clubes com 32 times, né? Pela primeira vez, né? Primeira edição. Mas foi ruim a organização no geral, porque todo mundo falou, né? Que quando os jogadores do Brasil falaram, muita gente, eles estão chorando, não estão jogando nada. Mas o Bielsa falou, teve suspensão pro Scaloni, que ele reclamou também, porque chegou a atrasar a volta no campo. Mas todo mundo reclamou, ninguém estava muito satisfeito não, com a organização. Vamp. Eu me divirto quando eu vejo isso tudo, né? Na Europa também tem. Na Eurocopa teve confusão lá, os ingleses com os holandeses. Quando eu falo, eu me divirto para não ficar só comparando com a América do Sul ou o continente americano. Não é a América do Sul, é o continente da América, tudo é várzea. Lá na Europa também acontece esses erros. Mas serve de preparação para a Copa do Mundo. Mas chamou a atenção porque foi nos Estados Unidos. Que a gente sempre tem uma imagem de que toda a organização... Mas os vândalos, Estados Unidos da América, os vândalos devem estar todos indo para a corte hoje. Lá funciona a lei. Será que eles veem um jogo de futebol, uma decisão dessa, como um espetáculo menor em relação aos esportes deles, os eventos deles? Não, acho que não. Será que é isso? Na Copa do Mundo, os eventos deles não tem, pô. Já cansei de... Peraí, na Copa do Mundo... Então, a maior média de público... Mas aquele negócio de terrorismo, né? A melhor média de público da história de Copa do Mundo é nos Estados Unidos.
E não teve em 94. 50 mil de média? Não, em 94, né? Sim. De lá pra cá, os caras vão dizer que não aprendeu pra caramba. Não, e eles têm que estar preparados pra Copa do Mundo, gente. A Copa do Mundo é lá Copa daqui a do 2 Mundo. anos. Daqui a 2 anos, ou eles acham que os ingleses... Mas aí a FIFA assume tudo, né? Aí a FIFA assume. Gramado não vai poder mais ser esse gramado sintético. Eu sei, mas a FIFA não assume segurança do lado de Não fora. teve confusão em 94, a gente não lembra. Não, eu sei, mas a FIFA não assume segurança do lado de fora, gente. A FIFA é estádio. Ela pode participar da organização, sim. Exato. Aí ela conversa com a polícia local. Caderno de encargos. O famoso caderno de encargos. É isso. É isso, porque foi uma vergonha, gente. Você atrasar uma final de Copa América 1h15. Imagina pra quem tá do outro lado do mundo, pra quem tá de madrugada, pra quem tá... Cara, aqui, pô. É surreal. É 1h da manhã. Aqui era 1h30 quando acabou, não foi? Era 1h30 quando acabou o jogo, pô. É assim, aí ó, gente pisoteada. Se fosse em países da América do Sul, iam estar escrachando, inclusive na imprensa dos Estados Unidos. Iam estar escrachando. Então tem que questionar. Tem que questionar. Um absurdo o que aconteceu em Miami. Um absurdo. Eu mesmo recebi de 2 amigos. Cara, fala aí, tá maior confusão do lado de fora. Eu tô do lado de fora. Eu não consigo entrar. E ficou essa situação. Pelo menos, eles adiaram, né? Pelo menos foi adiado. Porque imagina se fica um atraso absurdo e as pessoas perdem jogo. Já aconteceu. Deu ver gente perder grande parte de um jogo porque tava tendo confusão do lado de fora, porque tava tendo fila. Eu vou falar uma coisa muito séria, tá? Eu vou falar uma coisa muito séria sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu aí para grande parte dos torcedores foi broxante. Essa é a verdade. Foi broxante o que aconteceu aí.